Pronto, já está gravando. Então, dando prosseguimento, lembre-se, as 70 semanas são períodos, tá? O primeiro tempo, o primeiro período são os primeiros 7, que está lá em Daniel, das primeiras 7 semanas, do decreto de Ciro, até o final da construção do templo, certo? Até a reedificação de toda Jerusalém, lá de Esdras e Neemias. Esse é o primeiro grupo de 7, que dá 49 anos, contando de forma literal, só para vocês entenderem. O segundo tempo é o segundo grupo de 62 setes, que vai do momento em que Jerusalém tem o seu prestígio de volta retomado, certo? O templo reconstruído, os muros reconstruídos, até o ungido ser tirado, ou seja, até a morte de Jesus, que é o final exatamente desse segundo grupo de 7, que são 62 semanas. Somando o primeiro grupo com o segundo grupo, vai dar quanto? 69 semanas, tá? E essa última semana? Essa última semana e meia. Agora vamos para Apocalipse? Aí, de Apocalipse, a gente vai começar a entender. Porque se eu fosse falar desse negócio de semana, vocês iam ficar voando. E aí, de todo jeito, eu ia ter que ir para Daniel. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Não, entrou ainda não. Depois eu pergunto a ela, porque ela não entrou. Já mandei o link. Vamos lá, gente. Vamos começar a estudar. Deixa eu abrir aqui o slide. Para a gente dar prosseguimento. Bom, como eu disse a vocês, o livro de Apocalipse, no capítulo 11, ele vai falar justamente sobre as duas testemunhas mártires, a história da igreja selada, perseguida e glorificada, certo? A gente entende que é um paralelismo progressivo, tá? Essa parte do recapitular a gente já falou, né, sobre a missão da igreja. E aí as 70 semanas de Daniel, tá? Gente, o que é que está faltando? Está faltando exatamente uma semana, tá? Como eu disse, na visão futurista, essa última semana é jogada lá para frente, certo? É a ideia de que a igreja vai ser arrebatada e aí o anticristo é revelado. E aí esse anticristo, ele faz um acordo com o mundo. Nesse acordo, ele cria um processo de falsa paz no mundo e muitas pessoas irão segui-lo, certo? Por conta dessa falsa paz. O templo é reconstruído, ok? Isso eu estou falando na visão futurista, tá? O templo de Jerusalém é reconstruído, ok? E aí, na metade da semana, ele quebra essa aliança que ele fez com o mundo e se declara Deus, ok? É daí que eles interpretam aquela passagem lá de Mateus, capítulo 24, que diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação no lugar onde não deveria estar, saibais que chegou o tempo do fim. Para eles, esse abominável da desolação é justamente esse anticristo que vai se colocar no templo e arrogar para si a posição de Deus, certo? Isso é a posição futurista, certo? Vitória, falta isso aí, fica aqui com ele. Quando a gente vai, deixa eu só tirar o mute aqui de vocês. Só ficar aí, que ele... Deixa eu só colocar aqui mudo. Vê se ele conseguiu entrar. Não, ainda não. Pronto, voltando. Consegui já. Conseguiu já. Pronto, vamos lá então. Vamos para a última semana então, certo? Lembrando, o futurista joga essa semana lá para o final. O preterista joga essa semana para cá, para o início da história da igreja. E o histórico, certo? A visão histórica, vocês estão vendo aí. Quando é que essa última semana iniciou? Essa última semana iniciou justamente na morte do Messias. Lembra que a semana 69 é até o ungido ser tirado, lá de Daniel, capítulo 25, quando diz que a semana 62 encerra na morte do ungido. Morreu, iniciou a última semana, certo? E a última... Tem alguém sem estar mudo. Tem, eu botei mudo todos, não sei por quê. Deixa eu ver aqui. Mudo todos, sim. Eu acho que agora tá. Olha, vamos lá, visão histórica, certo? Essa última semana inicia justamente na morte de Cristo. Vocês estão vendo aqui no desenhozinho, Cristo, certo?
O que é que a visão histórica diz? A visão histórica diz que quando Jesus morreu, certo? Satanás foi preso. Vocês lembram eu mandei até alguns estudos para que vocês entendessem o que significa essa prisão de Satanás. Essa prisão de Satanás não significa dizer que ele está preso, amarrado e que ele não pode mais agir, mas que ele está limitado no seu poder, certo? Deus colocou uma limitação. Quais foram essas limitações? 2. A primeira, ele não pode impedir o avanço do evangelho, certo? E a segunda, ele não pode mais acusar o povo de Deus. A gente vai ver isso em Apocalipse ainda, tá? Eu só estou antecipando para vocês entenderem. Então, iniciou a última semana, certo? O que seria essa última semana? Seria exatamente os nossos dias. Vocês estão vendo aí? Aí a gente vai lá para Apocalipse 20, que fala de um milênio, ok? Apocalipse 20 fala desse milênio. Na visão histórica, esse milênio já está ocorrendo. Esse milênio não é literal, esse milênio é simbólico e ele inicia justamente na morte de Cristo. Então, a história permanece percorrendo todo o processo histórico da igreja, certo? Então, a gente está exatamente nessa semana, ok? Aí, o que é que diz? Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quem fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares? Cristo. Por quê? Porque Cristo é a nossa oferta perfeita, é o nosso sacrifício perfeito. Em que momento essa oferta e esse sacrifício cessaram? Justamente na destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Olha que interessante, 70 semanas, ano 70. Mas isso tem nada a ver não, tá? Então, no momento em que o templo foi destruído, literalmente, encerrou a oferta de sacrifício e de manjares, ok? Então, a gente está justamente nesse período dessa semana, dessa última semana, das 70 semanas de Daniel. Nesse período, o texto de Daniel diz que ele fará um concerto com muitos. Quem fará um concerto com muitos? Quando a gente volta para Daniel, a gente vê que o texto diz o seguinte, em Daniel capítulo 27. Ele diz... eu estou tentando abrir aqui. Daniel capítulo 9, verso 27, ele diz assim, ó. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Quem é esse que está firmando um concerto com muitos? Jesus, certo? Por quê? Para a visão futurista, eles entendem que esse aqui é o anticristo. Lembra que eu disse que o anticristo firmaria uma aliança com muitos por uma semana, só que na metade da semana ele interrompe isso, vai até o Templo de Jerusalém, se senta no lugar onde ele não deveria estar, pronto. Só que, quando a gente vai para o texto, a gente tem que entender uma coisa muito particular no texto. Diz assim, ele firmará uma aliança com muitos. Essa palavra aliança, ela tem um peso muito grande na Bíblia. Por quê? Porque a única pessoa que faz aliança com o povo é Deus. Você nunca encontra esse termo aliança se referindo ao diabo. O diabo ele não faz aliança, o diabo engana. Não há uma aliança. A aliança, quando ela é feita, ela não pode ser quebrada. Então, esse que firmará essa aliança com muitos é Cristo. Em que momento? Na cruz. E aí, o que é que Jesus diz? Quando eu for posto no madeiro, atrairei todos a mim. É essa aliança que Deus fez, não somente com o povo judeu, mas com todos os gentis. Ok? Aí, o que é que acontece? Na metade da semana, essa aliança é quebrada. Em que momento essa aliança é quebrada? É justamente quando Satanás ele é solto de sua prisão. É quando o período em que a igreja prega o evangelho vai cessar. Essa aliança vai ser... cadê? Na metade dessa semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esse período ele vai ser quebrado justamente quando Satanás for solto de sua prisão. Tá? E aí vai acontecer as outras coisas que vocês estão vendo aqui, nesse slidezinho. Ou seja, já estamos no milênio, que não é literal, que é a inauguração dessa última semana, certo? Estamos exatamente nesse período da metade da primeira semana, que vai desde o momento que Cristo morreu até hoje.
Estamos justamente nos 3 anos e meio da primeira metade da semana, ou seja, 1.260 dias ou 3 anos e meio, certo? Quando inicia a segunda metade, agora vamos para Apocalipse mesmo. Aí a gente vai entender bem direitinho. Não, estava em Daniel ainda, tá? Entrando agora, de fato, em Apocalipse 11, tá? Aí 10 mais é 11, certo? Esse capítulo ele é dividido por cenas e a gente vai ver como esse capítulo. A gente vai ver a igreja representada pelo santuário de Deus. Depois, essa igreja é chamada a testemunhar o evangelho, dos versos 3 a 6. Depois, essa igreja é perseguida, torturada e morta. É o momento em que a metade da primeira semana termina. E, por fim, essa igreja triunfa sobre o mundo e vence o diabo e a morte, dos versos 11 a 13. Certo? Vamos agora para a leitura do texto. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Apocalipse 11, verso 1. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Gente, eu vou fazer a leitura sem me aprofundar muito nisso, para que a gente consiga correr e terminar nessa segunda parte, tá? O que significa medir o tempo? O que significa essa ideia de medir o tempo? Primeiro, essa cana é uma ideia de que é uma planta que sempre foi utilizada pelo povo de Israel para fazer medições, certo? Cana vem também de cânon, certo? Cânon bíblico, ok? Lá em Ezequiel 40, você encontra isso, nos versos 3 e 4, eles utilizando essa cana. Por isso que ela é utilizada para medir, tá? E o que significa exatamente medir o tempo? Essa figura representa exatamente a igreja de Deus. Todo o corpo de Cristo ele é medido. Vocês lembram quando eu disse dos 144 mil selados, que é o número exato, Deus sabe exatamente aqueles que serão salvos. João ouvindo 144 mil, Deus sabe o número daqueles servos que serão salvos, certo? Então, são todos os selados de Deus durante toda a história da redenção. De Adão até o último homem que será salvo, tá? Essa não é a igreja visível, não é todo o povo que a gente vê. Não sei se vocês lembram na semana passada, quando eu disse a você que, às vezes, a pessoa que senta do seu lado não é um selado. Certo? Não é uma pessoa salva ainda, não é uma pessoa que de fato foi batizada pelo Espírito Santo, restaurada. Essa medição está se referindo à igreja invisível. Então, medir o santuário dá essa ideia de totalidade do corpo de Cristo, certo? Deus sabe o tamanho desse corpo. E também dá essa ideia de propriedade, pertence a Deus. Essa ideia de medir o templo vem lá de Zacarias, capítulo 2, versos 1 a 5. E faz essa separação. Lembra que eu disse a você que nem sempre a pessoa que está do seu lado é, de fato, um salvo. Faz essa separação entre a igreja verdadeira e os ímpios. Vocês vão entender isso logo em seguida, tá? Os que anelam, no texto diz, né? Medir o altar de Deus, e os que nela anelam, adoram, aliás. Fala de uma igreja que deve adorar ao Senhor, de uma igreja que deve buscá-lo com intensidade, com verdade, com um coração contrito, com um coração disposto de verdade a adorar. A igreja de Deus, o santuário de Deus, é uma igreja adoradora, é uma igreja que o ama. Não é um prédio, somos nós. O templo é o corpo de Cristo, é o povo de Deus. Como eu disse, para a visão futurista, eles jogam esse texto de Apocalipse lá para o futuro, lá para o tempo do fim. Mas não, essa ideia de medir o templo é a ideia de todo um povo de Deus, de forma literal. Por que eles jogam isso para o fim? Porque eles entendem que esse templo é um templo literal que vai ser reconstruído. É o terceiro templo. Minha dificuldade com isso é que essa reconstrução do templo teria que ser reconstruída exatamente onde está lá a mesquita dos muçulmanos. Acho que quando vocês verem foto de Jerusalém, vocês veem a mesquita. Certo? Entenderam? Então, essa figura representa a igreja de Deus, o templo de Deus. Lembra quando disse que nós somos templos de Deus? Então, essa figura do verso que diz aqui, medir o templo de Deus, ela representa exatamente a figura da igreja, de cada um de nós.
A gente não vê isso somente no livro de Apocalipse, a gente vê isso em todo o contexto da Bíblia. Nós somos templos do Espírito Santo. No capítulo 7 de Apocalipse, a gente vê a igreja, como eu disse a vocês, representada pelas 12 tribos, pelos 144 mil selados. Em Apocalipse 1:20, a igreja é comparada a 7 candeeiros, ou castiçais, certo? Em Romanos 11:24, a gente vê a igreja sendo chamada como uma boa oliveira, e a igreja também chamada como tabernáculo de Deus, em Apocalipse 13:6, certo? Então, a ideia de templo, acho que vocês têm essa noção também, de que nós somos o templo do Espírito Santo, templo somos nós, é justamente desse medir o templo que está falando no texto em Apocalipse 1, em Apocalipse 11:1, certo? E o slide aqui travou, para passar ao próximo. Então, vamos lá. Verso 2 diz: E deixa o átrio que está de fora do templo e não mexas, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Entendeu? Aí, 42 meses, a primeira metade da semana, tá? Vamos lá. Átrio que está fora do templo. Perceba o simbolismo, mais uma vez, de um lugar que não é medido. É completamente simbólico isso. Eu não sei se vocês lembram, no templo judeu, o templo real, o templo era exatamente o santo lugar e o santo dos santos, certo? No santo lugar e no santo dos santos, só quem tinha acesso era o sacerdote. O povo de Deus, ele tinha acesso a uma parte do templo. E o átrio era a parte de fora do templo, mas ainda cercado pelo muro, onde os gentios podiam ficar, certo? Então, essa ideia justamente desse átrio exterior é onde essas pessoas que não fazem parte do corpo de Deus, que não são seladas, estão. Ainda que elas possam parecer de Deus, elas não são de Deus. Lembra que Pedro disse? Parece ser dos nossos, mas não são, certo? E por que por 42 meses? O número, como eu disse, não é literal, ele é simbólico, certo? 42 meses dá exatamente 3 anos e meio. Logo, a ideia aqui não são de 3 anos e meio ou 1.260 dias. Literal, esse número representa o tempo dos gentios. E que tempo é esse? É o tempo desde a primeira vinda, lembra? Fará um concerto com muitos, até a segunda vinda, aonde esse concerto se encerrará. Na verdade, o concerto não se encerrará na segunda vinda, vocês vão entender ainda, certo? Até a segunda vinda. Percebam, esse período é o mesmo período em que a mulher, representando a igreja, é citada em Apocalipse 12:6, que diz o seguinte, e a mulher fugiu para o deserto. Essa mulher é a igreja, tá certo? E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada por quanto? Por 1.260 dias. 3 anos e meio. É o período da igreja. Todo o período da igreja, desde a morte de Cristo, desde Apocalipse 1, quando a gente vê o início da igreja, até hoje, certo? Essa é a primeira semana e meia. A gente está na última semana, na 70ª semana de Daniel, exatamente na metade dessa primeira semana, tá? E o mesmo período também é citado em Apocalipse 12:14, tá? Que diz o seguinte, Apocalipse 12:14 diz: E foram dadas à mulher, ou seja, à igreja, 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente, certo? Então, um tempo, uma semana, metade de um tempo, essa meia semana, tá? Em que ela é o mesmo período em que a serpente, o diabo, profere blasfêmias por 42 meses. Apocalipse 13:5 diz assim, E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes o poder para continuar fazendo isso, ou seja, proferindo blasfêmias, por 42 meses. Certo? O que significa isso, Rafael? Gente, eu não sei se vocês sabem, desde o início da história da igreja, a igreja ela sofre perseguição, desde o início, certo? E essa perseguição,
feita por homens, ela não acontece simplesmente porque os homens odeiam a igreja. Claro que os homens odeiam a mensagem do evangelho, mas por trás desse ódio há uma ação maligna. O diabo está por trás de todo esse ódio. Então, justamente nesse período, desde da primeira vinda até a segunda vinda, a igreja vai sempre sofrer essa perseguição, vai sempre ser blasfemada, vai sempre ter esse viés de ódio que o mundo nutre por nós, sempre, justamente na metade dessa primeira semana. É isso que está dizendo lá em Apocalipse 13. Esse blasfêmio acontece justamente nessa semana em que a gente está vivendo, tá? Não sei se vocês entenderam, mas depois a gente se aprofunda mais se vocês quiserem. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por quanto tempo? Por 1260 dias vestidas de saco, certo? E darei poder. Que poder é esse? É o poder que a igreja tem por meio da ação do Espírito Santo, que age por meio dela através da proclamação do evangelho. Gente, quem não lembra do texto? E recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis o quê? Minhas testemunhas. Então, esse poder foi dado justamente quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja. Lembra que eu disse? O texto de Apocalipse, ele perpassa por toda a história da igreja. E esse poder foi dado lá, à igreja primitiva. E nós temos esse poder até hoje, certo? E quem seriam essas 2 testemunhas? Há diversas interpretações, certo? Uma das interpretações sobre essas 2 testemunhas é que elas seriam Enoque e Elias, porque foram homens que não passaram pela morte. E aí eles retornariam e, durante esses 3 anos e meio, eles profetizariam em Jerusalém. Certo? Por quê? Porque tanto Enoque como Elias não passaram pela morte. Essa é uma das interpretações. A outra interpretação é que seria Moisés e Elias, porque Moisés representaria a lei e Elias os profetas. Tá? E uma outra interpretação seria que uma das testemunhas seria o Antigo Testamento e a outra testemunha seria o Novo Testamento. Para a nossa visão, para uma visão mais reformada, certo? Desde o pai da igreja chamado Agostinho de Hipona, certo? Para a visão reformada, essas 2 testemunhas representam exatamente a igreja, que testemunham de Cristo por quanto tempo? Exatamente por 42 meses, que é o período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Entendeu? Essas 2 testemunhas seriam exatamente a igreja. Por que 2, Rafael? Por que essa ideia de 2? Quando a gente vai entender todo o contexto de Apocalipse, a gente vai entender que 2, no Antigo Testamento, essa ideia de 2 testemunhas era a forma que eles exigiam para que um testemunho tivesse validade. Tinha que ter pelo menos 2 ou mais testemunhas. Então, a ideia de 2 é remetendo ao Antigo Testamento de que, para que o evangelho tivesse validade, precisaria de pelo menos 2 ou mais testemunhas. Isso a gente encontra em Deuteronômio 17:6, em Deuteronômio 19:15, essa ideia de 2 testemunhas. Então, para nós, essas 2 testemunhas representam a igreja. Ok? Vou pular. Então, essas são as 2 oliveiras, verso 4, certo? Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus. Então, quem são essas 2 testemunhas? As 2 oliveiras e os 2 castiçais. Essa é, gente, literalmente a representação do povo de Deus, certo? Que proclama a palavra de Deus, convencendo o homem não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, certo? Por que igreja? Em Apocalipse 1:20, você vê que a igreja é comparada justamente a castiçais, certo? Eu não vou abrir o texto lá, mas quando você vai lá para Apocalipse 1:20, você vê que a igreja é comparada a castiçais. Em Romanos 11:24, de novo, ela é comparada a um ramo
que é enxertada na boa oliveira, certo? E o que é que a oliveira dá? Óleo, certo? Vemos também a figura do Espírito Santo, Apocalipse 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que unge a igreja, certo? Que dá poder à igreja, certo? Essa figura de óleo a gente vê trazendo a ideia do Espírito Santo desde o Antigo Testamento. Êxodo 49, Êxodo 27, do 20 ao 21, Levítico 14, do 14 ao 18, Levítico 2:1, essa ideia de óleo. Esse óleo representa o Espírito Santo que unge quem? A igreja. Um ramo que é enxertado na oliveira. Ok? Conseguiram compreender? E nós estamos diante de Deus, que estão diante de Deus, diante do Deus da terra. Vamos lá, seguindo. Verso 5. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Lembra que eu disse lá que ele remete um pouco à ideia de Elias e de Enoque, que eles não experimentaram a morte. Veja como o texto faz essa referência também, certo? Esse texto remete justamente ao profeta Elias quando fez descer fogo do céu, que queimou todo o holocausto, certo? Quando a igreja é atacada, a sua palavra tem poder de trazer juízo, porque ela é como fogo. Em Jeremias 23, 29 diz, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Então, esse poder que foi dado tanto a Elias no passado é dado também à igreja hoje. Mas o nosso poder está por meio da palavra do Senhor. Quando essa palavra do Senhor é proferida, quando proclamamos essa palavra, ela é como fogo. Certo? Vamos para o próximo verso que diz, e eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra de toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Mais uma vez remetindo. Dessa vez não mais a Elias ou a Enoque, mas o próprio Moisés. É a figura de autoridade. No fechar o céu é a Elias, certo? Não sei se vocês lembram, quando Elias orou para que não chovesse. A gente encontra esse texto lá em Tiago, do 17 ao 18, certo? Elias orou e o céu se fechou para que não chovesse por 3 anos e 6 meses. E convertê-las em sangue traz essa figura de Moisés, né? Dessa autoridade de Moisés quando transformou as águas do Nilo em sangue. A gente vê isso lá em Êxodo capítulo 7, certo? E todas as outras pragas que adviram sobre o Egito, ok? Então, essa ideia de autoridade. A igreja tem autoridade hoje. E essa autoridade é dada pelo poder do Espírito Santo sobre nós. Conseguiram compreender? Então, é apenas figuras, ok? As duas testemunhas, nem é Enoque, nem é Elias, nem é Moisés, nem é nenhum desses outros homens. Essas figuras são figuras desses homens que exerceram autoridade e poder diante do povo através da autoridade e do poder do Espírito Santo. É essa a ideia que quer trazer o texto. Certo? E vamos lá. E quando acabaram o seu testemunho, vamos lá. Até agora a gente estava onde, gente? A gente estava nas 3 primeiras semanas e meias, certo? Lá de Daniel capítulo 27, quando diz, ele fará uma aliança com muitos por 1 semana. Na metade dessa semana, essa aliança acaba. E aí, ó, onde é que essa aliança vai acabar? Vamos para o texto. E quando acabarem o seu testemunho, a besta, lembra que eu disse? No início da semana, a besta foi presa. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Com quem essa besta fará a guerra? Com as 2 testemunhas mártires, certo? Quem são essas 2 testemunhas mártires? A igreja. A igreja tem uma missão, mas essa missão da igreja, ela tem um fim, certo? E quando será esse fim?
Exatamente no momento em que o último convertido, o último eleito de Deus, a última pessoa em que Deus vai selar, ouvir do Evangelho e for transformada pelo poder do Espírito Santo. Então, a igreja tem essa missão e ela não será impedida por absolutamente nada durante esses 3 anos e meio, durante essa primeira metade da semana. Nem o mundo, nem o diabo e nem nada poderá impedir a proclamação do Evangelho. Lembra? Mateus 16, 18 diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É isso. Ele não pode impedir o avanço da igreja. Ele não pode impedir a proclamação do Evangelho. Certo? E essa missão dessa primeira metade da semana perdurará, ou seja, durará até que o último selado seja alcançado. Quando a gente vai para Apocalipse 7:3, a gente vê exatamente o texto dizendo assim. Dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos de Deus. Ou seja, foi dada essa ordem para que o diabo com seus anjos, lembra? A cavalaria do inferno, tudo isso, os 4 anjos que estão nos 4 pontos da terra, eles estão proibidos de agir até que o último convertido seja alcançado, certo? Por isso que alguns falam que a gente precisa pregar o Evangelho, tá? A gente precisa proclamar essa palavra. E aí, quem é essa besta que sobe do abismo? É a primeira vez que a gente vê a menção de besta no livro de Apocalipse, certo? Esse é o espírito do anticristo que já opera no mundo. 1 João 2,18, a gente vê isso muito claro, que esse espírito do anticristo, ele já opera hoje no mundo. Só que não é ainda o anticristo, não é ainda aquele iníquo de que fala o texto e que é esse aí que vai se levantar, certo? Eu quero abrir só 1 João 2,18, só para vocês verem isso, certo? 1 João 2,18 diz o seguinte, ó. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, ou seja, a besta, certo? Que vem o anticristo também, agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Né? A gente entende que já surgiram muitos homens pelo poder do espírito do anticristo, mas não o anticristo em si. Certo? 1 João 4:3 também completa essa mesma ideia, que diz o seguinte: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito de quem? Do anticristo, que já opera no mundo. Cadê? Do qual já ouvistes e que há de vir, e eis que já está no mundo, já opera no mundo. Certo? Então, essa prisão de Satanás, ela foi necessária para o avanço do Evangelho. Certo? Porque, mesmo ele preso, o espírito do anticristo opera no mundo. Mesmo ele preso, a gente vê Satanás pintando e bordando. Por quê? Porque essa prisão dele simboliza somente 2 coisas. Ele não pode impedir o avanço do Evangelho e ele não pode mais acusar o povo de Deus diante de Deus, certo? Como ele fazia lá em Jó. Eu não sei se vocês lembram Jó, quando Satanás se apresenta diante de Deus. Por que Satanás podia se apresentar diante de Deus? Porque ele tinha uma autorização legal para isso. Quem ouviu os áudios lá vai entender o que eu estou dizendo. Quem não ouviu vai ficar voando um pouquinho sobre essa autorização legal, certo? E o que foi que aconteceu? Quando a gente abre em Marcos 3, no verso 27, a gente lê exatamente o seguinte. Ninguém tem poder para roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrá-lo, e então roubará a sua casa. Esse texto está falando justamente do momento em que Satanás foi preso lá na cruz do Calvário. Lembra quando eu disse, eu vi Satanás caindo do céu como anjo. Vocês lembram desse texto? Em que momento aconteceu isso? No momento da cruz. Ele não tem mais acesso ao céu para acusar o povo de Deus. Certo? Então ele está preso, ele está amarrado, ele não pode mais fazer isso. Ele não pode impedir que os salvos sejam alcançados. Certo?
Colossenses 1,13 é um texto muito claro, muito bom, para que vocês entendam justamente o que aconteceu na cruz. Deixa eu só abrir aqui o texto de Colossenses para vocês verem. Prestem atenção, Colossenses 1,13 é muito claro e diz o seguinte, ó. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão de nossos pecados. Ou seja, antes da cruz havia esse impedimento legal. A partir da cruz, a partir do momento da cruz, Satanás perdeu essa autoridade, ele está preso. Essa prisão é simbólica, gente, entenda. Satanás é um espírito, então não tem como ele estar preso em correntes verdadeiras, certo? E quando Cristo morreu na cruz, ele despojou todo o principado e potestade. Colossenses 2,15 diz isso quando diz o quê? Quando diz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles e triunfou em si mesmo na cruz. Ou seja,